Hosana nas alturas, teu nome é poder pra sempre. Te amo, Deus, te honrarei. Hosana nas alturas, pra sempre. Te amo, Deus, te honrarei. Hosana nas alturas, teu nome é poder pra sempre. Amém. O Senhor é bom, extraordinário. O Senhor Deus, Ele se agrada de corações que se rendem na presença dEle, de corações que se rendem à vontade dEle, porque a vontade do Senhor, ela é perfeita. E os planos do Senhor, eles são maravilhosos para as nossas vidas. Que cada um aqui possa querer, possa se render a esse Deus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Peça para o Senhor limpar você. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar
momento eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias. Nós faremos uma leitura no livro de Salmos, Salmos 42. Nós vamos ler o Salmo 42, dos versículos 8 ao 11. Todos encontraram? Salmo 42, versículos de 8 a 11. Faremos uma leitura responsiva. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá a vida. Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Amém. Esse versículo 11, ele nos mostra principalmente que nós teremos dias tristes, nós teremos dias de angústia, de uma alma perturbada dentro de nós. Mas no próprio versículo 11, o autor diz que ele põe a fé dele, a esperança dele no Senhor, e que ele ainda vai louvar ao Senhor, e que o Senhor é o Salvador e o Deus dele. Meus irmãos, eu quero dizer para você que nenhuma tristeza, nenhum desânimo, nenhum problema é maior do que o nosso Deus. Nada disso é maior que as palavras de Deus para as nossas vidas. Nada de ruim aqui que nós possamos passar é maior que as promessas de Deus para as nossas vidas. Então eu peço a você que tenha fé, permaneça com fé em Deus, mesmo quando você não enxergar aquilo que é de bom, aquilo que você busca, porque o Senhor é fiel. Ele cumpre as suas palavras e Ele vai cumprir as promessas dele para a sua vida, amém? Nós possamos cantar essa música Esperança, de fato, com a esperança naquele que é fiel para cumprir. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus, tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé
eu não temerei. No início, Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus, tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, eu não temerei. és minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, eu não temerei. Sei que no vale também estás, sobre o bravo mar me ensina a caminhar. És o quarto homem na fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. Sei que no vale também estás, sobre o bravo mar. Ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. És minha âncora, a minha Esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, eu não temerei. és minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Amém. Nesse momento nós teremos a oportunidade de trazer ao altar do Senhor, além das nossas vidas, do nosso louvor também, os dízimos e as ofertas, porque nós sabemos que é o Senhor quem nos dá tudo o que temos. É o Senhor que nos dá a oportunidade de trabalharmos, de termos os nossos recursos. E aqui nesse momento é o momento também de honrar ao Senhor. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, o sacrifício. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.
estão firmados no Senhor. Sua graça é real, abrindo o braço ao temporal, ao encerrar a tentação e fortalece a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta me soar, irei com Ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Nesse momento eu convido a irmã Ítala Maiane para fazer a oração de agradecimento. Graças, pais, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te rendemos graças, Senhor, pelas tuas bênçãos derramadas sobre nossas vidas, ó Pai. Mesmo não sendo merecedores, Pai, o teu amor nos envolve, nos cobre, Senhor, com teu sangue, o sangue do teu Filho querido, ó Pai, sobre nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por cada dízimo, cada oferta, Pai, por colocar o desejo em nossos corações, ó Pai, de devolver aquela parte, ó Deus, que é do Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a cada dia a sermos fiel no pouco, a sermos fiel no muito, Pai, a Ti, ó Deus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. O nosso Deus é um Deus que quer ficar perto de nós. Que nós possamos louvar como oração a Deus, pedindo para que o Senhor não nos permita ficar longe, para que nós possamos sempre buscar a presença desse Deus. Longe de ti não quero ficar, Longe do teu amor não posso viver. Leva-me até aquele lugar de intimidade e comunhão. longe de ti não quero ficar, longe do teu amor não posso viver. Leva-me até aquele lugar de intimidade e comunhão, pelo teu Espírito. Leva-me, Senhor, aos teus rios. Leva-me em teus braços ao lugar secreto da adoração. Teu coração Desejo tocar, ver tua própria vida me envolver, em tua presença me derramar.
Espírito, leva-me, Senhor, aos teus rios. Leva-me em teus braços ao lugar secreto da adoração. Quebra todo jugo no meu interior, rompe as cadeias, liberta-me, Senhor. Quero ir mais fundo no teu amor. Longe de ti Não quero ficar. longe do teu amor, não posso viver. Leva-me até aquele lugar De intimidade e comunhão. teu coração, desejo tocar. Ver tua própria vida Me envolver. em tua presença me derramar e mergulhar na tua unção. Quebra todo jugo no meu interior, rompe as cadeias, liberta-me, Senhor. Quero ir mais fundo no teu amor, pelo teu Espírito. Leva-me, Senhor, aos teus rios. Leva-me em teus braços ao lugar secreto da adoração. Quebra todo jugo no meu interior, rompe as cadeias, liberta-me, Senhor. Quero ir mais fundo no teu amor. Amém. Neste momento, todos podem se sentar e eu convido o pregador para assumir o púlpito. Boa noite a todos, queridos. Abramos as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Vamos nos colocar de pé para lermos. Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Todos encontraram? Diz assim:
Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Vamos todos ler o verso 18? E eu digo que você é Pedro. Pai, graças te damos pela tua palavra, ó Deus, que nós podemos, ó Pai, acessar e que o Senhor utiliza para falar aos nossos corações. Que a tua voz seja ouvida aqui hoje nesse lugar, em cada coração, aquilo que cada um necessita ouvir da tua parte. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. O texto que nós acabamos de ler nos conta o momento em que Jesus estava em uma das suas viagens, chegando até a região de Cesareia de Filipe. E aí ele se depara com muitos comentários acerca dele. Quem era Jesus? E aí ele decide perguntar para os seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E aí muitos deles vão falar: alguns estão dizendo que você é João Batista, né? Nesse momento João Batista já tinha sido morto. Então alguns dizem que você é a reencarnação de João Batista. Outros dizem que você é a reencarnação do profeta Elias, ou até mesmo Jeremias, ou um dos outros profetas. E o interessante é que Jesus, ao se voltar para eles, pergunta: e vocês? Para todos, e não apenas para Pedro. E pergunta para todos: e vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai falar a Pedro e vai culminar, vai finalizar a sua fala com essa passagem que nós repetimos no verso 18. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E por muitos anos, as pessoas se perguntaram: o que ou quem é essa pedra que Jesus estava se referindo? O que é essa pedra? O que é que Jesus queria dizer com sobre esta pedra edificarei a minha igreja? E das interpretações do texto que foram realizadas ao longo dos anos, existem 6 interpretações principais acerca de quem ou o que é a pedra. A primeira dessas interpretações, representada pelo Catecismo da Igreja Católica, diz: a pedra a qual Jesus se referia é a fé que Pedro confessou no próprio Jesus. Porque ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então ele estava depositando a sua fé em Cristo, acreditando que realmente Cristo era o Filho de Deus que veio ao mundo. Mas a Igreja Católica também considera que a pedra é o próprio Pedro. Porque Jesus diz:
tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A segunda das grandes interpretações acerca de quem é a pedra é a confissão e a fé de Pedro. Quem defende essa interpretação, defendia, na verdade, era Teodoro de Mopsuestia. Ele ficava nessa cidade chamada Mopsuestia, bem na antiguidade, nos primeiros séculos depois de Cristo, na região da Cilícia. E ele defendia que a pedra era a confissão e a fé de Pedro. Pedro confessa Cristo e põe a sua fé sobre ele. Então, isso era a pedra. Ou seja, a igreja estava fundamentada em cima da confissão de Pedro e da fé de Pedro. A terceira das grandes interpretações, consociada com o catecismo da Igreja Católica, interpretada por Cipriano de Cartago, era que a pedra seria realmente o próprio Pedro. A quarta delas vem lá de Agostinho de Hipona, e aí ele ensina, primeiro, que a pedra é Pedro. Depois ele faz um outro ensinamento, dizendo que a pedra é Jesus. E agora ele diz, vocês escolham a interpretação que vocês querem. Pode ser Pedro ou pode ser Jesus. Já a quinta interpretação, feita por Orígenes de Alexandria, diz que a pedra colocada em Mateus 16, 18 por Jesus, seriam todos os discípulos, porque Jesus conversava com eles. Então, eles todos seriam a pedra, que depois eles se tornam apóstolos, e sobre os 12 a igreja é fundamentada. E a sexta das últimas interpretações é que a pedra se refere ao próprio Jesus. Quem fez essa interpretação, primeiramente, foi Epifânio Latino. E ele diz, não, a pedra em Mateus 16, 18 é o próprio Jesus. E é o que nós cremos. E hoje eu quero trazer 5 razões pelas quais nós cremos que a pedra em Mateus 16, 18 era Jesus. A primeira razão é a razão linguística. Muitas vezes nós pensamos que Jesus era sério e fechado, mas quando nós lemos fielmente o texto, nós vemos que Jesus ele usava coisas como trocadilhos. Porque no verso 18, Jesus diz, eu te digo que tu és Petrus. Jesus estava falando em grego, Petrus significa uma pedra pequena, um pedregulho, uma lasca de pedra. E sobre esta Petra, que significa rocha, eu edificarei a minha igreja. Então Jesus ele usa desse trocadilho, porque as pessoas querem dizer, não, porque Petro era Pedro e Petra também era Pedro. Mas se Jesus ele fosse se referir ao próprio Pedro, ele tinha dito, e sobre você, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Mas ele muda a palavra, ele diz, tu és Petrus, pedregulho, pedrinha pequena, mas sobre esta pedra, esta rocha, eu edificarei a minha igreja. A segunda razão pela qual Jesus estava referindo-se a si mesmo é o estilo. Porque ele começa o texto falando, quem estão dizendo por aí que eu sou? Então ele está falando dele, ele está dando a referência a si mesmo, e ele diz, quem estão dizendo que eu sou?
né? Então, é o estilo do texto que mostra que Jesus está se referindo, né, a ele mesmo. A terceira razão é a razão contextual, porque em nenhum momento Jesus ele desvia o texto para Pedro ou para os discípulos, mas sempre se colocando à frente do texto. Quem dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Né? Então essa é a razão contextual, que bota Cristo no centro. A quarta razão chama-se razão intertextual, representada em 1 Coríntios 3:11, onde Paulo ele vai dizer aos coríntios que Jesus é o fundamento que foi colocado na igreja, ou seja, a pedra fundamental, a inicial, e não há outro fundamento que necessite ou que possa ser colocado. Assim como aos Efésios, Paulo também vai falar que não há outra pedra senão Cristo. E até mesmo o próprio Pedro, nas suas cartas, ele vai dizer: Cristo é a pedra angular. Então, por essa razão intertextual, na qual o próprio Pedro, que estava ali na situação, com quem Cristo dialoga, assume que a pedra referida por Cristo era ele mesmo. E a última razão pela qual nós cremos que Jesus estava referindo-se a si mesmo é a razão lógica. Como é que Jesus ia fundamentar uma coisa tão importante como a sua igreja em cima de Pedro, um homem pecador? Se nós continuamos a ler o texto de Mateus 16, logo abaixo, Jesus vai predizer, né, a sua morte, a sua crucificação. E aí, nesse momento, quando Jesus ele está ali predizendo a sua morte, Pedro vira para Jesus e diz: Jesus, não diga isso, jamais você vai morrer. E aí Jesus olha para Pedro e diz: aparta-te de mim, Satanás. Como é que Jesus iria fundamentar a sua igreja em cima desse Pedro que ele repreende? E o texto fica ainda mais interessante quando nós entendemos o porquê Jesus usou a figura da pedra. Se nós olharmos para as construções antigas, nós vamos ver que as construções, né, no tempo de Jesus, romanas, sob essa influência, eram feitas todas de pedra. E existiam muitos arcos. E essa pedra que fica exatamente no centro do arco, é a pedra que impede com que toda a estrutura do arco caia. Se você remove essa pedra, o arco desaba todinho. Ou seja, essa única pedra que fica no meio é a sustentação de toda essa estrutura. Assim como nas demais construções que eles faziam de pedra, eles colocavam uma pedra chamada pedra de esquina ou pedra angular, que tinha que ser a pedra mais bonita, mais retinha, porque era sobre ela que todo o resto da construção era feito. Então, se você utilizava uma pedra torta ou de um tamanho errado, você poderia comprometer toda a sua estrutura. Então Jesus ele utiliza dessa figura da pedra, mas não se colocando como uma simples pedra, mas como uma rocha, algo maior, algo mais forte.
E ele nos ensina, assim como ele edificou a igreja dele, que nós também precisamos edificar. E a nossa edificação? Como será que está a nossa edificação? Jesus, ao deixar esse mundo físico para voltar ao céu, ele nos deixou obras para edificarmos. Ele nos deixou a nossa própria vida, com a nossa fé, que nós precisamos edificar. Ele nos deixou a nossa família, que nós precisamos edificar. Cristo, ele nos deixa a nossa igreja, local, que nós precisamos edificar, como sua obra. E como será que nós temos edificado? Como será que nós temos feito? Será que assim como Cristo nós temos edificado sobre pedras, sobre rochas? Ou será que nós temos edificado sobre pedras tortas? E colocamos um aqui, outro ali. E se der certo, vai dar. E se não der, não vai dar. Como será que nós estamos edificando essas obras que Cristo nos deixou? Nós temos vivido em um mundo onde muitas pedras estão sendo lançadas. Muitas afirmações. Veja, Jesus ele começa perguntando: quem dizem que eu sou? Quais são as afirmações que estão fazendo ao meu respeito? E os discípulos surgem com várias. E possivelmente tinham muitas outras. E nós estamos em um mundo em que cada vez mais novas coisas surgem. Recentemente eu fiquei abismado que eu me deparei na internet com um pastor que se diz evangélico, colocar nas suas redes sociais um vídeo no qual ele diz: a igreja católica é a verdadeira. E não é uma coisa que você percebe que ele está fazendo por má intenção, ou você olha para o vídeo e você vê que realmente ele acredita nisso. E nós vivemos nesse mundo, assim como os discípulos. Eles tinham muitas pedras ali sobre quem era Jesus. E Jesus retorna para eles com a pergunta: e vocês, quais são as pedras que vocês estão colocando na edificação de vocês? Quais são as pedras que vocês estão depositando em si? Será que os outros responderiam como Pedro? Ou será que nós, se estivéssemos lá, responderíamos como Pedro? Será que nós teríamos a sensibilidade de Pedro para, no meio de tantas pedras lançadas, escolhermos a pedra correta? Como temos edificado? O que temos feito para que nossas obras cresçam, firmes? Temos edificado com boas pedras que resistirão às adversidades? Ou temos edificado com pedras fracas
que se abalarão? Será que temos sido profundos na nossa fé? Ou será que temos sido superficiais? Se nós perguntarmos para qualquer pessoa que trabalha na construção civil, ei, vem cá, o que é o mais importante numa edificação? O que é que você investe mais dinheiro numa edificação? Todos vão responder: a fundação. Porque é o que segura toda a construção. É o que não deixa aquela construção balançar, vacilar. E se nós não investirmos corretamente em boas pedras para as nossas fundações, nossas obras se tornarão fracas, que se abalarão. Em um mundo com tantas pedras, o que é que nós temos colocado nas nossas obras? O que é que nós temos colocado na construção dos nossos filhos, da nossa família, do nosso casamento? Será que nós temos nos esforçado para construir para os nossos filhos uma fundação forte? Ou será que nós apenas entramos na igreja, mandamos para a salinha, e quando chega em casa, eu não leio a Bíblia com meu filho, eu não faço nada para ensiná-lo, mas depois ele vai para a escola, conhecer os amiguinhos que não são cristãos, professores que não são cristãos, e que vão colocar pedras nas nossas crianças. Queridos, é muito profundo o que Jesus quis nos ensinar com esse texto. Porque toda a obra, toda a construção depende de uma boa fundação. E nós estamos sendo bombardeados. A internet hoje é num nível tão acelerado que as pessoas não conseguem mais escutar um áudio sem aumentar a velocidade do áudio. Até um vídeo, porque a moda agora é o vídeo curto. Quando você vai botar um vídeo e ele é longo, aí você passa. Porque eu quero um mais curto. E agora, o vídeo curto você acelera também. E é tanta informação, são tantas pedras lançadas. Como será que nós estamos escolhendo nossas pedras? Feche seus olhos. Pense nas suas construções, nas suas obras. Pense como você tem edificado. Pense que tipo de pedra, que qualidade de pedra você está colocando na sua vida, na vida dos seus filhos, nos seus relacionamentos, no seu emprego. O que temos edificado? Será que as nossas edificações são fortes o bastante? Será que nós estamos fundamentados em pedras, em rochas? Ou será que nós estamos construindo sobre petros, sobre pedregulhos, sobre lascas de pedra? Como você tem edificado?
Como você tem edificado? O que você tem edificado? Você tem se preocupado com a edificação dos seus filhos? Com a sua própria, da sua família? As pedras estão aí. Cabe a cada um de nós escolhermos. Se você quer escolher boas pedras para edificar a sua vida, a vida da sua família, se coloque de pé. Se você nessa noite entende que é importante escolher boas pedras, que você possa pedir a ajuda de Deus. O próprio Jesus, ele se colocou como pedra fundamental da igreja. Ele se colocou como modelo a ser seguido. Uma pedra perfeita, sem trincas, sem desnível, reta, perfeita. E ninguém melhor que Ele para nos ajudar a escolhermos as pedras certas. Eu quero convidar aqueles que desejam entregar alguma oração, algum pedido de oração ao Senhor nessa noite, que venham até aqui à frente. Se você quer orar por alguém, pela saúde de alguém, pela sua própria, se você tem alguma questão no seu trabalho, não importa. Se você quer apresentar alguma coisa a Deus nesta noite, vem aqui à frente. Eu gostaria também de, nesse momento, que todos pudéssemos orar pela vida da nossa irmã Edna Leandro. Vai se submeter a alguns procedimentos cirúrgicos na terça-feira. Que toda a igreja possa estar em oração por ela. Ela está com um problema de saúde e vem sofrendo com algumas dores. Que nós possamos estar em oração, não só hoje, mas também terça-feira, para que o Senhor ponha as mãos e que tudo dê certo. Pai, nós te engrandecemos nessa noite. Louvamos o teu nome, ó Pai, porque tu és santo. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor enviou o teu Filho para ser modelo de pedra, para ser rocha na qual nós podemos construir. E assim como teu Filho, ó Pai, foi a pedra perfeita para a edificação da tua igreja, ó Senhor, que nós possamos escolher boas pedras para as nossas edificações. Que nós possamos, ó Deus, ter o discernimento nesse mundo onde tantas pedras nos são lançadas, nos são ofertadas. Que nós possamos escolher as pedras corretas, as melhores, as verdadeiras, aquelas, ó Pai, que nos levarão para mais perto de Ti, para um relacionamento mais íntimo contigo. Que o Senhor possa nos ensinar a cada dia como edificarmos a nossa vida, a vida das nossas famílias, dos nossos filhos, os nossos relacionamentos. Ó Deus, pois sem Ti não podemos fazer as melhores escolhas. Nos ajuda.
Ó Deus, ajuda também a cada um desses que veio aqui à frente. O Senhor conhece, ó Pai, a causa de cada um, o que cada um está apresentando. Ó Deus, Tu sonda o coração. E nós te rogamos, ó Deus, pela Tua graça, ó Pai, que entre com provisão em cada pedido, ó Deus, que está sendo apresentado. Seja de saúde, que o Senhor dê a cura. Seja financeiro, que o Senhor abra portas, ó Pai, de emprego, de renda, ó Deus. Ou qualquer um outro, seja um familiar, ó Pai, que ainda não te conhece, ainda não, ó Deus, decidiu viver uma vida contigo. Ó Pai, nós te pedimos que o Senhor entre com providência em cada causa. Ó Pai, nós cremos, Senhor, no Teu poder para fazer o melhor por cada um aqui. Ó Deus, que a Tua graça nos permita, ó Pai, a cada dia, ó Deus, sermos mais parecidos contigo. Para que possamos alcançar, Senhor, pelo menos um pouquinho, ó Pai, daquilo que Cristo representou aqui nesta terra. Nós te damos graças por tudo no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Pastor Cleiton não pôde estar hoje conosco, mas próximo domingo ele estará aqui com a gente, né? Ele tirou uma folguinha aí, ele fez aniversário de casamento, estava curtindo com a sua esposa, né? Amém? Que o amor do nosso Deus, a graça redentora de Cristo e a consolação do Espírito Santo seja para com todos, hoje e sempre. Com a oração silenciosa nós nos despedimos.